Bom, pessoas, agora vamos resolvendo a questão de número 17 que caiu no nível 3, tá? Foi uma questão, por ser uma questão de uma das últimas 4 questões, aparentemente uma questão difícil, mas na verdade não é. Tá, eu não lembro ao certo do enunciado, mas eu me recordo o seguinte, ó, ela dava um cubo, tá? E esse cubo, ele foi numerado, as faces dele foram numeradas com os números, números inteiros positivos, tá? E daí a gente tem três faces que são conhecidas. E ele dá algumas informações. Ó. Ele diz que o produto de faces opostas é sempre a mesma. E ele também diz que tem três faces diferentes nesse cubo. Que quando a gente multiplicar elas, a gente vai obter 98, tá? E daí ele quer saber qual é o maior número que pode aparecer em uma face desse cubo. Tá, então, para quem não entendeu é o seguinte, ó, vamos supor que a face oposta ao 6 seja, sei lá, seja a face oposta ao 6 seja A. Aí a face oposta ao 1 seja, sei lá, o B. E a face oposta ao 3 seja o C. Tá, então, quando eu pegar o 6 e multiplicar pelo A, isso aqui vai ter que ser igual ao 3 multiplicado pelo C, que vai ser igual ao 1 multiplicado pelo B. Tá, então aqui a gente vai ter ó, que 6A é igual ao 3C, que é igual a 1 vezes B, que é o próprio B. Tá? Dessa equação aqui, a gente já pode tirar uma afirmação. Qual seria ela? Bom, nota que aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 3. Ou seja, os números, um desses números aqui, na verdade, um desses números, ele tem que ser múltiplo de 6, tá? E daí, se você as alternativas, você tem 4, 17, não, aqui é 14, né? Que era 14, se não me engano. 4, 14, não, aqui era 7, tá? A primeira era 7, aí a segunda era 14, tá? Então a gente tem 7, 14, 21, 28, 42. Então, o 7 é múltiplo de 6? Não é. O 14 também não. O 21 não. O 28 também não. Então a gente tem que a resposta correta é a letra E, 42, tá? Então essa aqui é uma forma prática de você resolver a questão. Porém, você poderia fazer de uma maneira mais elaborada, tá? Como assim, ó? Ele diz que se você pegar três faces distintas desse cubo e multiplicar, você vai ter 98. Tá, então o que eu vou fazer? A gente vai pegar aqui o 98 e vai decompor ele em fatores primos, tá? Então 98 dá para dividir por 2, que dá 49. 49 dá para dividir por 7, que dá 7. E o 7 dá para dividir por 7, que dá 1. Ou seja, o 98 é a mesma coisa que o 2 vezes o 7 vezes o 7, tá? Então o que é que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que nesse cubo aqui em específico, a gente vai ter, a gente pode ter faces com 2, a gente pode ter faces com 7, a gente pode ter faces com 14 também, tá? A gente pode ter faces com 49, porque essas são as formas de multiplicar esses caras e obter números diferentes. Por exemplo, você poderia pegar o 2 com 7 e 2 com 7 dá 14, daí restaria aqui o 7. E 14 vezes 7 dá 98. Você poderia pegar, por exemplo, o 7 pelo 7 e daí daria 49 e restaria o 2. Então 49 vezes 2 é 98, tá? Então a gente pode ter as faces 2, a gente pode ter a 7, a gente pode ter a 14, a gente pode ter a 49 também. Mas enfim, agora que vem a sacada. Tá, a gente sabe que faces opostas, o produto de faces opostas é igual em todos os caras, tá? E agora a gente vai fazer o que? A gente vai usar as alternativas ao nosso favor. Tá, então, por exemplo, na alternativa A gente já poderia excluir ela. Por que não pode ser alternativa A? Porque ele quer saber qual é o maior número que pode aparecer em uma face desse cubo, tá? O maior número, a gente viu aqui que pode aparecer o 14 e pode aparecer também aí o 49, teoricamente. Então não pode ser o 7, porque tem números maiores que ele, tá? Agora, o 14 pode ser? Também não pode, ó, porque a gente já tem o 49 que é maior que 14, tá? Agora, o 21 poderia ser? Não pode ser 21, porque 21 é múltiplo de 3, mas 21 não é múltiplo de 6, e a gente sabe que tem que ser múltiplo de 6, tá? Então não pode ser 21 também. 28 é múltiplo de 3? Não é, e nem é múltiplo de 6, então também não pode ser 28. Então a resposta correta é letra E, 42, tá? Então a gente poderia fazer agora por tentativas, para mostrar que de fato é 42, tá? Então vou desenhar aqui, ó, o mesmo cubo. Aqui é 6, aqui é 3 e aqui é 1. Tá, e agora a gente pode supor. Tá, se a maior face que vai aparecer aqui é o 42,
Para que o produto de faces opostas seja a mesma, o que é que acontece? Quer dizer que quem tem que ter o 42 como sendo a face oposta? Se a gente tivesse o 6, vamos supor que é o 6, tá? Vamos supor que o 42 está oposto ao 6. Então, a gente teria que pegar o 42 e multiplicar por 6. Então, a gente tem, ó, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 2. 6 vezes 4, 24, com 25. Ou seja, a gente teria 252. Como o produto de faces opostas tem que ser sempre a mesma, quer dizer o quê? Quer dizer que a face oposta a 1 teria que ser quanto? 1 vezes quanto dá 252? Teria que ser o 252. Isso aqui já invalida a nossa questão. Por que invalida a nossa questão? Porque não é que invalida a nossa questão, mas o fato de ter um 252 aqui contradiz as alternativas, tá? Então, se tivéssemos 252, ele deveria estar aqui. Então, essa seria a resposta correta. Então, essa configuração aqui não é válida, ou seja, o 42 ele não pode de forma alguma estar oposto ao face 6, tá? Agora eu vou desenhar aqui o mesmo cubo e eu vou testar uma outra possibilidade, tá? Então, aqui é 6, aqui é 3, aqui é 1. Bom, agora vamos supor que o 42 ele está oposto ao 3. Então, aqui é o 42. Tá, então, eu vou fazer esse produto aqui. Ó, 42 vezes 3 dá 126. Ou seja, quando eu pegasse o 1 e eu multiplicasse pela sua face oposta, para dar 126, esse cara aqui teria que ser 126. Então, novamente, não condiz com nenhuma alternativa, tá? Então, também essa configuração aqui não é válida. Agora, vamos testar o último caso. Nesse último caso, a face oposta a quem vai ser 42, tá? Então, aqui é o 6, aqui é o 3, aqui é 1. Tá, a gente testou com o 6, tendo a face oposta 42. A gente testou com 1. Agora, não, a gente testou com 3. Agora, vamos testar com 1. Tá, então, vamos supor que a face oposta a 1 é 42. Se o produto de faces opostas é sempre a mesma, então se aqui é 1 vezes 42, então aqui tem que ser, ó, quando eu pegar o 6 e multiplicar pela face oposta que eu chamei de... Eu chamei de qual letra mesmo? Eu chamei de A. E quando eu pegar o 3 e multiplicar pela face oposta que eu chamei de C, isso aqui tem que dar 42. Tá, então 1 vezes 42 dá 42. Existe algum número que você multiplica por 6 para dar 42? A equação que a gente teria é essa, ó, 6A é igual a 42. Existe. Se A for 7, a gente vai ter quanto? A gente vai ter exatamente 42. E existe algum número que você multiplica por 3 para dar 42? É só ter essa equação aqui, ó. 3C é igual a 42, então C é igual a 14. Ou seja, a gente teria que o A vale 7, né? Que é a face oposta ao 6. A gente teria que o C ele vale 14, né? Que seria a face oposta ao 3. A gente teria que a outra incógnita, né? Que é o B, ele vale aí 42, que é a face oposta ao 1, tá? Então, nota que bate certinho, ó. Então, se a gente pegar aqui todas as faces e multiplicar pelos seus opostos, vai ser sempre o mesmo valor. Então, 6 vezes 7 dá 42, 3 vezes 14 dá 42 e 42 vezes 1 dá 42. E a outra informação que ele dá é que quando você pega três números diferentes, tá? Quando você pega três números aí diferentes, de faces diferentes, você obtém 98. Isso é possível? É possível, porque nota que aqui você tem, ó, um 42, aqui você tem um 3, aqui você tem um 6, aqui você tem um 7, aqui você tem um 14. A gente viu que o 98, ele pode surgir do produto de quanto, ó? Bom, se a gente pegar aqui 98, tá? Tem que dar 98. Na verdade, tem que dar 98, tá? Então, eu vou pegar três números, de modo aí que o produto dê 98. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o 3, a gente pode pegar o 6, a gente pode pegar o 7. Aqui, ó, 6 vezes 7, isso aí dá 42. E 42 vezes 3, isso aqui tá dando, dá 106. Então, essa não é uma opção válida, tá? Então, vamos pensar em uma outra configuração, de modo que a gente obtenha aí 98. Tá, se a gente pegar, por exemplo, o 7, se a gente pegar o 7 e multiplicar pelo 14, ó, a gente pode fazer essa conta de cabeça, ó. 7 vezes 10 dá 70 e 7 vezes 4 dá 28. Então, 70 mais 28 dá 98. Ou seja, quais seriam essas faces que quando a gente multiplica os 3 dá 98? Seria a face 7, a face 14 e a face 1. Porque, ó, 7 vezes 4, ou melhor, 7 vezes 14 dá 98 e 98 vezes 1 também dá 98, tá? Então, o nosso cubo
ele pode ser da seguinte disposição. A face oposta ao 6 é o 7, a face oposta ao 3 é o 14 e a face oposta ao 1 é o 42. Então, nesse cubo em específico, a maior face que pode aparecer é a letra E, 42.